Boa tarde a todos e a todas. Hoje, na quinta edição do programa Poesia na Veia, temos dois convidados especiais. O poeta Frederico Barbosa, nascido em Recife, Pernambuco, que vive em São Paulo há bastante tempo, e Mar Becker, poeta nascida em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e a mais nova paulistana, que comentará os livros de poesia mais interessantes que ela leu nos últimos tempos. Antes de chamarmos os nossos convidados, eu e o Vicente Pietroforte vamos fazer um bate-bola rápido sobre o tema Como está o ensino de literatura nas universidades brasileiras hoje, na seção Pinga Fogo. Eu vou fazer uma breve fala inicial e depois passarei a bola para o Vicente. Bem, até pouco tempo atrás, nos cursos de letras das grandes universidades públicas, como a USP ou a Unicamp, os cursos de literatura geralmente iam até o modernismo das décadas de 1930 e 40, como se a nossa poesia e ficção tivessem acabado com as obras de João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector e Guimarães Rosa, e nada tivesse surgido depois deles. A poesia de vanguarda, bem como a poesia contemporânea, eram completamente ignoradas. Como se não bastasse isso, havia pouca diversidade temática nas pesquisas de mestrado e doutorado, com a repetição ad infinitum de teses sobre Manuel Bandeira e Dom Casmurro de Machado de Assis. Saber se Capitu pulou ou não a cerca parece ser um tema que fascina a universidade de uma forma indescritível. Aliás, segundo o meu orientador de mestrado, foi o Bentinho que traiu Capitu com o Eusébio, enquanto ela via tudo pelo buraco da fechadura. Quem conhece o meu orientador sabe que esse é bem o humor dele. Além dessa limitação temática, outro problema foi, ou ainda é, a hegemonia do método sociológico de Antônio Cândido em muitas universidades brasileiras, que colocam em segundo plano o estudo estético de nossa melhor prosa e poesia, ou seja, os seus processos formais. Quando a arte é percebida apenas pelo seu conteúdo e contexto histórico e social, o caráter artístico é deixado completamente de fora da análise crítica. Gosto do pensamento do linguista soviético Roman Jakobson, para quem o estudo do trabalho formal, do texto literário, deve ser dominante, sem descartar, é claro, outras camadas de leitura que possam ser úteis para a compreensão de uma obra, inclusive a histórica, a psicológica ou a social. Este quadro triste começou a mudar a partir da década de 1990, quando novos professores foram aprovados nos concursos públicos para as universidades federais e estaduais. Muitos dos novos professores eram poetas, inclusive, e bem afinados com a poesia experimental e a poesia mais contemporânea. E como resultado disso, os cursos universitários passaram a incluir em seus programas de literatura brasileira autores como Augusto e Haroldo de Campos, que antes sequer eram mencionados, Roberto Piva, Glauco Matoso, Hilda Hilst, Orides Fontella,
Cláudia Roquette Pinto, entre vários outros nomes, numa abertura sem precedentes. As abordagens críticas e metodológicas também mudaram. E hoje, a sociologia de Cândido e Roberto Schwartz não imperam mais soberanas como antes, com exceção de alguns departamentos de letras que ainda estão parados no tempo. O desafio, hoje, para mim, é outro, e tem a ver com os critérios de escolha. Tanto a crítica literária como a docência e a pesquisa acadêmica sofrem uma influência excessiva do mercado editorial, e, em especial, da Companhia das Letras, que coloca em circulação poetas fraquíssimos, transformados da noite para o dia em poetas canônicos, pela habilidosa campanha de marketing dessa editora, seguida de maneira acrítica pela mídia hegemônica. O resultado disso é que há bons ou excelentes poetas novos ignorados pela universidade, enquanto autores medíocres recebem coroas e louros. Como eu já disse em outro programa, o que faz falta hoje é uma crítica acadêmica ou jornalística que apresente uma discussão sólida sobre a escolha de uma obra, de um autor, inclusive como intervenção no fazer poético do presente. O que uma determinada obra tem de relevante em termos de linguagem? Acrescenta alguma coisa à tradição? Dialoga com algum aspecto pouco explorado dessa mesma tradição? Apresenta novidade temática? Ou apenas chove no molhado e repete de modo diluído a poesia prosaica do cotidiano e o poema piada do modernismo dos anos 30, escritos num coloquialismo fácil, sem oferecer nenhuma surpresa ao leitor. A crítica, a meu ver, é relevante quando consegue levantar questões que façam o leitor pensar o que é literatura de qualidade. E considero literatura de qualidade aquela que tem uma proposta estética e consegue realizá-la de maneira eficiente. Aliás, eu roubei essa definição do Vicente. Seja um livro de sonetos, de haikais, de poemas concretos, ou o que quer que seja. A crítica precisa ser um instrumento de reflexão e debate que colabore para que a boa poesia escrita no Brasil de hoje seja conhecida por um público mais amplo e não mera consagração publicitária de autores e obras que tem mais a ver com o marketing e o departamento comercial da Companhia das Letras do que com a literatura. Bom, como vocês perceberam, né, o nome da sessão Pinga Fogo não foi escolhido ao acaso. Vicente, a bola está com você. Oi, Cláudio. Cláudio, boa tarde aí, boa tarde, Fred, boa tarde, Marbecker. Como vão, meus queridos telespectadores, não é, Cláudio? Afinal de contas, ainda tem uma tela, né? Queridos, é o seguinte, esse tema é um tema assim que eu poderia vir aqui e dar um depoimento assim técnico, não é? Fazer um levantamento de dados, mostrar o que em cada departamento vem sendo dado, quais são os autores estudados hoje em dia, mas eu vou preferir fazer um depoimento mais pessoal, porque a minha aproximação com a literatura contemporânea, ela foi mediada por duas pessoas que estão aqui. E sempre que eu tenho oportunidade de falar isso, eu sempre falo, não é? Eu lembro quando eu fiz o concurso de titular, eu falei, porque um dos temas que eu estava lá apresentando era justamente o estudo da literatura brasileira contemporânea, né? Com a ferramenta da semiótica, da linguística. E lá eu mencionei o Rompendo o Silêncio, né, que eu vou falar daqui a pouco, né, que foi feito com o Fred, né, foi ideia do Fred, e, e uma série de outros eventos que nós fizemos juntos, né, o Sim Poesia,
próprio Rompendo o Silêncio, eu conheci o Cláudio Daniel num dos eventos, né? Ele foi um dos poetas convidados. Então, eu vou dar esse depoimento é, 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 realmente assim, com a expectativa de que vários outros professores, né, que passaram por um percurso parecido com o meu, tiveram um caminho semelhante também. Sabe, eu acho que é no prefácio do Raízes do Brasil, que o Antônio Cândido fez para o Sérgio Buarque, que ele fala algo parecido. Fala, a gente acha que está fazendo uma coisa que é muito individual, de repente você envelhece, aí troca ideia com seus colegas e você vê que todos estavam, cada um numa área diferente, né? No caso lá era literatura, no caso outra história, eles estavam discutindo. é, 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 Havia as mesmas inquietações, né? Então os percursos eram muito semelhantes, né? Então eu creio assim que não é uma experiência só minha, né? Sabe, eu me formei em 1990, faz bastante tempo já. Eu fiz a Faculdade de Letras, a FEFELESH, lá na USP, como o Fred fez. Inclusive, eu fui aluno do pai do Fred, né, do João Alexandre Barbosa, que dava, era o departamento antigamente de orientais, que tinha teoria literária, linguística, eles estavam todos juntos, né? Mas eu me lembro que quando era diretor do CAEL, o João Alexandre fez palestras, a gente convidava ele sempre foi muito atencioso, né? E quando ele foi o candidato ao diretor da faculdade, o apoio dos alunos foi unânime, né? Ele era um professor amado, todos gostavam da aula dele, era uma aula disputadíssima, né? E ele era uma figura bem atenciosa, bastante atenciosa. E aí, em 1990, assim, eu fui aluno do Alcides Vilaça, que é professor de literatura, ele ainda dá aula lá na faculdade, mas ele também é poeta. E ele estava dando o último curso de literatura brasileira, Literatura Brasileira 6. E o programa era justamente a literatura brasileira contemporânea. E aí, qual era o programa, né? O que que ele colocou? João Cabral, o Drummond, o Ferreira Goulart por último, nós lemos a Adélia Prado. E aí, um belo dia, eu estava andando lá pelos corredores da faculdade, aí eu vou lembrar de uma pessoa que com certeza o Fred vai lembrar também, que era o seu Jaime, que era o livreiro, que vendia assim, nossa, obras completas. Hoje é fácil achar obra completa Gregório de Matos, não é? Ele arrumava um alfarrabista, algo, uma figura, tem até uma placa em homenagem a ele na faculdade, né? E aí, lá entre os livros dele, eu vi um livro lá, Poemas, era do Alcides Vilaça. Falei, mas será que é meu professor, né? Aí eu, terminando a aula, né, eu fui lá e perguntei para ele, falei, é você que escreveu os poemas? Tá? Ele falou, sou eu. Aí eu perguntei para ele, por que que em vez de estudar o Drummond, João Cabral, por que que a gente não está estudando você? Aí ele me disse assim, ele foi muito humilde, sabe, assim, bastante modesto. Ele falou, olha, é porque não tem cabimento, eu estou publicando agora. E aí ele usou um argumento um pouco forte, ele disse, a maioria das pessoas que está aqui não leu Drummond, não leu João Cabral, né, não leu Ferreira, nem, nunca ouviu falar de Ferreira Goulart. Então ele, ó, a gente está em 1990, né? Ele disse que você precisaria dar conta desses poetas, né, que não estavam devidamente. Ó, Drummond, vejam bem, né? E aí eu concordo um pouco com ele, mas eu acho que haveria espaço. Concordo não, um pouco não, concordo bastante. Mas acho que haveria espaço também para ele apresentar lá os livros dele. O Horácio hoje, ele declama poema em sala de aula, ele mostra poesia, aquilo complementa a matéria, não é? Fica uma aula mais com engajamento literário, né? Mas sabe, aí eu me formei, eu fiz pós-graduação em linguística, me afastei da literatura. Aí, 10 anos depois, né, no ano 2000, 2000 e pouco, eu prestei concurso, eu entrei, fui aprovado, comecei a dar aula de linguística. E aí a gente não pode, logo de cara, pegar orientando de mestrado, doutorado, e eram basicamente alunos de linguística. E nessa época houve também eu peguei um período bem efervescente em termos políticos, que eles estavam discutindo o curso de letras. Então houve uma semana que eram as plenárias de letras, e eu tinha entrado lá, participei ativamente, né? E agora como professor, né? 2000, 2002, mais ou menos.
E você sabe uma inquietação que os alunos tinham, eu acho até sintomático isso que o Cláudio falou, mas eles diziam: olha, tudo bem, ninguém vai discutir o papel do Manuel Bandeira na literatura brasileira, mas precisa estudar ele literatura brasileira, teoria literária, literatura comparada. Quer dizer, havia três cursos lidando com o mesmo poeta, não é? Então, isso era uma queixa dos alunos. Aí eu me lembrei. Né? De 10 anos atrás, quando eu tive uma inquietação semelhante. Eu falei, meu, né, que coisa interessante, né? Passaram-se 10 anos, e parece que tudo continua igual, não é? E uma inquietação por uma literatura contemporânea que nunca chega. E aí, coincidentemente, nessa época, né, o Fred começou a dirigir a Casa das Rosas, né? Ele pegou aquilo em frangalhos, né? E aí é ele que transformou lá na Casa de Poesia a Haroldo de Campos e levou o acervo do Haroldo de Campos para a Casa das Rosas. Ele me ligou e ele me disse assim que eu não conhecia o Fred, né? Telefone, moçada, sabe aquela coisa que tinha um gancho? Eu peguei, ele ligou para mim e falou: Olha, você é o Vicente e tal. Ele falou: Olha, minha filha é sua aluna, né? Eu falei: Meu, o que que eu fiz de errado agora, né? Aí ele falou: Olha, ela me disse que você falou do Glauco Matoso, tinha uma inquietação sobre o Roberto Pive, que você falou da literatura brasileira contemporânea. Eu acabei de assumir a Casa das Rosas, né? Isso ele dizia. Falou: Você não quer montar um evento comigo? Ele me convidou para ir lá. Eu passei uma tarde com ele e aí aí eu conheci pessoalmente. Aí ele me disse: Olha, vamos fazer o Rompendo o Silêncio. Aí eu trago um poeta contemporâneo e você traz um estudante. A gente faz uma entrevista. Era uma vez por mês. Eu lembro, era toda terça-feira à noite da última semana do mês. E foram, acho que 4, 8, 16. Foram 16 sessões, sabe? E, e, como eu dizia, eu não podia ter orientando, né? Eu estava ingressando como professor de pós-graduação e era um aluno de iniciação científica. E era uma equipe de dez alunos, mais ou menos. Alguns hoje se colocam hoje no cenário, né? Literário, publicam poesia, romance, né? A Ana Rush, o Del Candeias. Esse pessoal era tudo dessa época, eram meus orientandos, né? E, e, e aí eu me lembro assim, quando a gente começou, né, a maneira como os poetas nos recebiam, né, era algo fantástico. Eu lembro que quando a gente falou, o Glauco Matoso eu já conhecia, do Jornal do Brasil, tinha um outro contato já, mas eu o conheci pessoalmente, ele foi o primeiro poeta a ser entrevistado, foi o Del Candens quem entrevistou. Mas o Glauco, você encontrava livros do Glauco Matoso, né? Encontrava até na FINAC, na Livraria Cultura, mas os outros poetas não. Era uma coisa assim muito rara, sabe? Eram edições assim de, de editoras alternativas, algumas nem existem mais, tipo a Ciência do Acidente, que era do Joca Terron, não é? E aí eu me lembro, quando a gente foi entrevistar o Joca, ele deu todos os livros dele pra gente, né? O Cláudio também foi a mesma coisa, sabe? O Romanceiro de Dona Virgo, ele tinha acabado de publicar o Figuras Metálicas, né? E o Fred, por exemplo, quando a gente foi fazer um bate-bola para encerrar o evento do ano, ele me deu todos os livros dele também, para os meus alunos, e a gente tinha uma equipe que a gente lia a obra desses autores. E era muito louco, porque a teoria que a gente aprendeu não dava conta de explicar, porque as referências eram outras, o diálogo era outro, a técnica literária tinha mudado substancialmente, sabe? E, 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 e aí foi muito louco você ter que encarar um desafio, né? Um desafio de estudar essa literatura, de ler. E eu acho que isso não aconteceu só comigo, aconteceu com uma série de outras pessoas que depois, né, de um tempo, né? Isso é por volta de 2007 já não tinha mais o Rompendo o Silêncio. Nós montamos um grupo, né? Era a Viviana Bose, Álvaro Faleiros, Roberto Zular, Moacir Amâncio e Maurício Vasconcelos. Tirando a Viviana, todos os outros escrevem, né? Todos fazem poesia, prosa, né? E aí a gente montou um grupo. Eu lembro que a gente lia os livros do Cláudio, os livros da Cláudia Roquette Pinto. Esse grupo durou uns 2 anos. Aí depois ele se desfez, né? Porque aparecem os compromissos e cada um foi se aprofundando nas suas áreas, né? Mas hoje, não é? Quando você vai num curso
de graduação, por exemplo, não é? Eu, há 2 semanas atrás, falei em Roberto Piva, falei na Hilda Hilst, sabe? Falei em Arnaldo Antunes, não é? Levei textos desses escritores. Você que a Viviana Bose também, que ela dá Chacal, que ela fala do Chico Alvim, eu esqueço sempre o, a- Não, é o poeta lá do Rio de Janeiro que fazia música, Armando, o Egberto Gismonti. Enfim, já já me lembro, desculpa, é muito poeta para lembrar, o Geraldinho Carneiro, né? Geraldo Carneiro. Então, ela fala desse pessoal, da Ana Cristina César, da poesia marginal, ela leva a poesia do Augusto de Campos, do Haroldo, em curso de pós-graduação. Eu me lembro que um ano eu dei um curso de pós, em que era toda a literatura brasileira contemporânea. Então eu peguei do Maltner, do Piva, né, o pessoal lá leu O Sexo do Crepúsculo, leu lá o vigarista Jorge, né, Narciso em Tarde Cinza, mas leu também o Figuras Metálicas, leu o Rarefato, leu os livros do Fred, não é? Eu lembro que o pessoal leu o Ademir Assunção, não é? Eu lembro que eu pedi para eles lerem LSD No, Zona Branca, não é? Vários poetas, né? Eu lembro que eu dei uma vez esse curso, e aí depois, assim, a estrutura da pós mudou um pouco, né? Mas vejam, é, essa experiência é interessante, né? Porque ela mostra o seguinte, que mais do que a universidade, não é? Veja, o que eu quero dizer mais ou menos assim, havia um movimento literário, não é? E quando você vai buscar esse movimento literário, você vai ter dois choques. O primeiro é um choque literário. Você vai ler coisas que você não está acostumado, porque a universidade realmente ela está a alguns passos atrás, né, do que acontece no cenário, né, naquilo que a gente chamaria da literatura viva, né? É, 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 é. Outra coisa que você percebe é que o ferramental teórico ele não serve muito bem. Então você tem que você tem que mexer nisso também. Você vai fazer novos diálogos, você vai aumentar, né, o seu espectro, né, de conhecimento, de apreciação da literatura. Isso eu acho importantíssimo, né, que aconteceu comigo e aconteceu com esses colegas que eu acabei citando também, não é? Mas eu acho importante assim que não foi o teórico, não é? Que foi lá buscar. Me parece assim que eram aquelas pessoas que tinham um verdadeiro amor pela poesia, a ponto de se aventurar a fazê-la, né? De tentar entender a poesia desde dentro, né? E eu acho que isso é um fator determinante, né? De pessoas assim que fazendo poesia, lendo muita coisa boa, tendo contato com muitos autores significativos, você tem vontade de trazer para a sala de aula aqueles autores e fazer com que eles tenham leitura, visibilidade, né? E mais assim, é, 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 enfim, que eles sejam lidos, né? Então, para encerrar, eu gostaria só de, veja, né, como essas coisas dão frutos. Na próxima semana, nos dias 8, 9 e 10, na sala 261 do Prédio de Letras, eu vou dar um curso sobre tópicos da literatura brasileira no início do século XXI. Então, eu vou falar do Ricardo Aleixo, vou falar do Ricardo Escudeiro, vou falar do Caco Pontes, de toda essa turma que está aí, né? Falar da Lília Guerra, vou falar da Lilian Aquino, né? Que é nossa amiga, e de vários escritores, assim, né? O Bruno Molineiro, o Bele Júnior, eu acho que toda essa turma aí que está publicando atualmente merece um destaque, merece um curso, merece uma divulgação, né? Que é um desdobramento de um livro que eu editei, né? Saiu a semana passada, foi lançado há 2 semanas atrás, o mesmo nome, Utópicos da Literatura Brasileira no Século XXI. Esse livrinho aqui, um livrinho pequenininho, da Patois, um livrinho de bolsa em que eu dou uma geral nesse início de século, né? E, e é isso, companheiros. Gostaria agora, vamos para passar a bola, porque eu acho que o que pode fazer essa comunicação aí, né? Já que a gente vai trocar uma ideia com o Fred, é, é, o quanto ele proporcionou, não só para mim, né? Porque eu, pelo menos já citei 3 pessoas, né? O Del, a Ana, e tem vários outros que passaram pela Casa das Rosas na época em que ele foi o diretor. Então, eu passo a bola agora para a entrevista, né? E para o Cláudio, né? Para ele iniciar assim com as perguntas. certo. Vou fazer uma breve apresentação, né, do Frederico Barbosa, poeta pernambucano, residente em São Paulo,
com 8 livros de poesia publicados, e que recebeu 2 vezes o Prêmio Jabuti. Em sua última entrevista, aliás, realizada por mim, pouco antes de seu falecimento, Haroldo de Campos citou Frederico Barbosa como um dos mais relevantes poetas brasileiros da atualidade. Além de poeta, ele também se destacou e se destaca como professor de literatura, crítico literário e, sobretudo, gestor cultural, sendo um dos principais responsáveis pela criação da Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, da Casa Guilherme de Almeida, do Museu da Língua Portuguesa, da Biblioteca São Paulo e da Biblioteca Alceu Amoroso Lima. Fred, fale um pouco para nós sobre a sua experiência na Casa das Rosas e o que acontece na instituição nos últimos anos. Todos nós ficamos abismados, né? Pouco tempo atrás, com a notícia de que o acervo do Haroldo de Campos, né, um dos acervos bibliográficos mais importantes do país, foi retirado da Casa das Rosas e colocado num depósito em Barueri. Então, por favor, Fred, fale um Aí eu, pouco eu, para a eu gente gostaria, sobre eu isso. vou emendar a pergunta também, que aí, como tem a ver com a Casa das Rosas, eu sei que o Fred ele é prolixo, né? Então ele vai adorar falar sobre esse assunto. Se a gente fosse hoje fazer o Rompendo o Silêncio, ó, Fred, ó, faz quantos anos aí? 20 anos, cara. Quem que a gente chamaria para o primeiro mês, assim? Para o primeiro semestre? Os 4 primeiros poetas que você gostaria de convidar, que a gente faria aquela entrevista, etc. Então vamos lá. Bom, boa tarde, ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês assistirem isso. Queria primeiro agradecer ao Cláudio. Enfim, Cláudio e eu fizemos tantas coisas juntos. Não, não pensem que nós não brigamos, brigamos sempre. E acho que isso é uma das coisas mais saudáveis. A gente briga e a gente reconhece o trabalho do outro e a importância do outro na vida literária brasileira, que é muito grande, a do Cláudio, né? E o Vicente é uma das figuras mais importantes que eu vejo, no sentido de trazer uma reflexão crítica mais apurada e mais arejada para a universidade, né? Eu não pensei, eu achei que eu ia responder primeiro sobre poesia, mas vamos lá sobre a Casa das Vozes. Antes, queria colocar uma coisa para vocês. Eu comecei a gostar de poesia por causa do futebol, né? Eu sempre torci para o Palmeiras, sempre fui alucinado palmeirense, morando aqui em Perdizes e tal. E meu maior ídolo de todos os tempos, e sempre será, porque não existe ídolo maior do que o ídolo que você tinha com 12 anos de idade, chama-se Ademir da Guia. E quando o João Cabral publicou um poema sobre o Ademir da Guia, meu pai, que não era um bom professor de literatura, né, Vicente? Não era um excelente professor de literatura, ele me deu o poema do João Cabral e me mostrou, olha, tem um poema do João Cabral sobre né, sobre o Ademir da Guia, acho que você vai gostar, né? Claro que eu gostei, adorei, e daí eu fiquei apaixonado por poesia. Deixa eu pensar, caiu alguma coisa ou continuo no ar? Continua. Caiu alguém aí, desculpa. Não, Então, não. eu fiquei apaixonado por poesia a partir daí. E aí comecei a conhecer os livros e poemas do Augusto de Campos, do Haroldo de Campos, do Décio Pinhatari, e minha paixão se voltou muito para essas coisas, né? Quando eu tinha 18 anos, eu levei uns poeminhas que eu escrevi para o Haroldo, eram uns cartões, assim, que tinham uns poemas que eu experimentava vários tipos de letra e tal. E o Haroldo escreveu um cartãozinho para mim, dizendo que era a melhor coisa que ele tinha lido nos últimos tempos, que eu era maravilhoso e tal. Eu fiquei 2 anos sem escrever nada depois disso, né? Bloqueei. Mas isso foi muito importante para mim, né? Assim como foi muito importante para mim levar os poemas antes mesmo de publicar o primeiro livro, para o Augusto de Campos e para a Lígia Campos, que sempre foi uma pessoa que me incentivou demais. Ela lia os meus poemas também e comentava, enfim, essas pessoas me ajudaram muito. Quando eu entrei na faculdade, aí que eu vou chegar naquilo que você estava falando, viu, Vicente? Quando eu entrei na faculdade,
Logo que eu entrei em 81, 82, o Haroldo de Campos ainda trabalhava na USP. E de vez em quando eu saía de carro aqui da Rua Monte Alegre, eu morava na Rua Monte Alegre, a mesma rua em que o Haroldo morava. E a Carmen e o Haroldo estavam saindo de casa para ir para a USP também, porque a Carmen levava o Haroldo todos os dias para a USP, porque o Haroldo trabalhava na USP. Só que ele trabalhava na reitoria como assessor jurídico da reitoria e não dava aula na USP. E eu ia muito zangado. Eu falava, meu Deus, eu tenho que ouvir aqueles caras lá que falam que Haroldo de Campos é um imbecil, porque na época os professores falavam isso, né? E o Haroldo de Campos está indo para lá e eu não posso ouvi-lo, eu não posso aprender com ele. Eu queria era pular para esse carro e ficar aprendendo com o Haroldo meia hora de viagem daqui para a USP. Eu aprendo muito mais do que nos 4 anos que eu aprendi na faculdade. Então, isso aí, para mim, foi uma coisa muito significativa. Quando eu fui publicar meu segundo livro, não tinha editora nem nada. Eu tinha publicado meu primeiro na Iluminuras, que depois eu voltei a publicar outros, mas o segundo estava numa época conturbada, tinha tido plano Collor, ninguém tinha dinheiro, complicou. O Haroldo me convidou para publicar na coleção Signos. Isso foi uma das poucas vezes que eu chorei na minha vida, né? Não sou muito de chorar, mas quando o Haroldo me convidou, eu chorei, né? Porque a coleção Signos é a maior coleção de poesia que existe nesse país, né? E na época só tinha publicado gente como Mallarmé, Joyce, né? Cortázar, Dostoiévski, né? Mayakovsky, enfim, né? Boris Schneiderman, Haroldo Augusto. E ele me convidou e foi a coisa mais incrível. E eu escrevi na dedicatória desse livro, né? Eu resgatei isso alguns anos depois, eu escrevi para Carmen, para o Haroldo, né? Como agradecer, só dedicando minha vida inteira. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para mim, né? Como agradecer ao Haroldo de Campos tudo que ele fez por mim, né? Só dedicando a minha vida inteira a isso. Quando, eu fui convidado pela Cláudia Costin, então secretária de Cultura, para ser diretor da Casa das Rosas, é claro que isso estava na minha mente e está até hoje. Né? Como agradecer ao Haroldo, dedicando a minha vida inteira, primeiro, a conservar o acervo do Haroldo, né? Coisa que deu um trabalho horroroso, catalogar esse acervo inteiro, organizá-lo, higienizá-lo, cuidar desse acervo do Haroldo, os 21 mil livros que o Haroldo tinha, tratar de toda essa coleção, dar a possibilidade das pessoas irem visitar, conseguir recursos, né? Quando eu comecei a trabalhar na Casa das Rosas, a gente não tinha zero dinheiro de verba, né? O Cláudio lembra, o Cláudio estava junto, eu arrumava um dinheirinho e pagava em dinheiro, cash money mesmo. Lembra, Cláudio? Os professores que davam cursos lá. O primeiro curso foi o Cláudio que deu, ele e a professora Clenir, minha querida amiga já falecida. E eles davam aula e eu pagava uma merreca, né, Cláudio? Mas era uma oficina de poesia, e a partir daí as pessoas começaram a frequentar a casa, etc. Né? Como é que eu arrumava esse dinheiro? Eu ia lá na secretaria, arrumava o dinheiro, pegava o dinheiro no banco e levava um cash para pagar os caras. Era um negócio assim completamente maluco. Quando eu saí da Casa das Rosas, a Casa das Rosas, 12 anos depois, praticamente, tinha 5 milhões de reais anuais de verba, né, para eventos, para tudo que a gente fazia lá, né? E isso a gente conseguiu trabalhando, né, mostrando a importância da poesia, né? Eu trabalhei com um secretário de Cultura que falava, ele era muito inteligente, né? Mas ele falava que ele queria ser o Platão dos secretários, porque ele queria expulsar todos os poetas do estado de São Paulo. Claro que ele falava brincando, mas era brincando entre aspas, né? Quando a gente foi inaugurar a Biblioteca São Paulo, eu queria convidar um poeta que é formado em biblioteconomia, que é tradutor de Borges, cego como Borges. Você sabe quem é, Vicente? Esse poeta? Eu queria convidar Glauco Matoso para ser diretor da Biblioteca São Paulo, né? Para a gente criar uma biblioteca incrível lá com a direção do Glauco. Eu nunca falei isso para o Glauco, na verdade. Se ele ouvir isso aqui, Glauco, né? Saiba que eu pensei muito em convidar você. Mas o secretário não quis. Por quê? Porque era um poeta, né? E falou, poeta não, né?
Então, esse preconceito contra a poesia existia, existe até hoje, né? Então, o que que a gente fez lá? A gente lutou, né, para fazer com que a poesia fosse reconhecida, né? Eu ficava dia e noite lá, era uma coisa, né, meio manomaníaca, né? Monomaníaca. Eu ficava lá o tempo inteiro trabalhando. Larguei meu emprego como professor, que eu ganhava bem, eu trabalhava em cursinho, ganhava bem na época. Larguei meu emprego, fui trabalhar lá, exclusivamente lá. A gente conseguiu, a partir da Associação de Amigos da Casa das Rosas, criar uma organização social chamada Poieses, cujo objetivo era exatamente apoiar as ações de literatura. Então, a gente passou a gerir também o Museu da Língua Portuguesa, a Casa Guilherme de Almeida, depois as oficinas culturais, que agora foram fechadas pelo governo do Estado de São Paulo, né? As fábricas de cultura, enfim. A Poieses foi crescendo, crescendo, se tornou uma grande organização social, né? E acabou perdendo totalmente a relação com o seu próprio nome, né? Com a sua essência, com a sua literatura e com a poesia, né? A tal ponto que a Casa das Rosas hoje não é mais um espaço de poesia, de literatura. Não tem mais nada de poesia lá, né? E o último, a pá de cal, né, que esses coveiros, eu insisto em falar isso porque coveiro é uma profissão muito digna, né? E os coveiros da literatura e da poesia na Casa das Rosas enterraram a poesia na Casa das Rosas ao longo desses últimos anos, num trabalho de afastamento da poesia e da literatura. Não sei, é isso que vocês queriam saber? Alô? Fred, o Vicente Oi. fez uma pergunta, né, sobre quais poetas que você convidaria para aquele. Ah, então assim, é complicado isso, sabe? Porque a gente fez também uma antologia, né, Cláudio, que tinha 46 poetas. Na verdade, eu tinha um projeto de 3 antologias. A primeira antologia eu fiz, né, chamava-se Cinco Séculos de Poesia, que tinha poesia tem a poesia desde Anchieta até Augusto dos Anjos, ou seja, até os eu queria fazer uma antologia dos modernistas, incluindo também os concretos, e gente até Paulo Leminski, Alice Ruiz, por aí, né? Do modernismo em diante, só que essa é a mais difícil de fazer, porque tem muito morto fresco, né? Pessoas que morreram há pouco tempo, o direito autoral não está em domínio público, e lidar com as famílias é muito mais difícil de lidar com os poetas diretamente. Quando a gente fez a nossa antologia, eu e o Cláudio, a gente se revezava, né? O Cláudio, em geral, fazia o primeiro contato com os poetas. Quando complicava, ele me passava. Eu entrava, às vezes, até na pancada. Falava, ô, seu imbecil, como é que você não vai dar direito para a gente publicar seus poemas? Está pensando o quê? E tal. E a gente, na verdade, acho que teve 1 ou 2 poetas só que a gente convidou que acabaram não querendo entrar, embora a gente tivesse convidado, né? Um deles eu lembro que foi o Horácio Costa que disse que queria, que achava que uma antologia dessa devia ser feita pelo Estado. Lembra, Cláudio, que a gente convidou e ele não quis participar. Mas é nosso querido amigo, né? Sempre será. É, mas essa antologia do modernismo ficou faltando. E quando a gente fez essa de 46, eu falei para o Cláudio, pô, podia colocar mais e tal. Mas ao longo dos anos eu fui piorando a o meu não gostar, né? Eu sempre disse que eu aprendi com Pound que o que caracteriza melhor uma pessoa, e se a pessoa realmente conhece do assunto, é se ela não gosta das coisas, né? Não é que ela gosta. Você fala assim, você gosta de poesia? Gosto. Do que você gosta? Gosto de Drummond, gosto de Pessoa, gosto de... Ué, todo mundo gosta, né? Não diz nada. Agora, me diga um poeta grande, conhecido, famoso, que as pessoas admiram, que você não gosta, explique por quê. Isso te define muito mais. Se você não sabe dizer, é porque você realmente não entende do assunto, tá? Isso qualquer assunto, né? Você gosta de rock, me diga um astro do rock que você acha um impostor, uma fraude, e que todo mundo admira. Né? Então, se você diz, não, eu gosto de todos, você não gosta de nada, né? Então, o meu não gostar foi ficando cada vez mais profundo, tá? Uma certa dificuldade até para escolher, né?
Mas eu posso até falar alguns poetas hoje em dia que eu colocaria. Por exemplo, tem um poeta que eu admiro muito chamado Paulo Dáurea. O Paulo faz uma poesia que não tem muito a ver com a minha poesia, né? Tem vários rumos muito diferentes, mas é sempre uma coisa muito criativa, é sempre uma coisa muito cheia de brincadeiras e que eu gosto muito, né? Então a poesia do Paulo, o trabalho dele, um cara que trabalha com poesia, vive disso, né? Eu admiro muito, tanto na poesia quanto na prosa. Ele fez um romance maravilhoso, pensando numa situação interessante, que é os índios brasileiros invadirem a Europa, ao contrário do que aconteceu, sabe? Então é um romance muito engraçado, muito interessante, né? É, vale super a pena as pessoas lerem. Então, chamaria o Paulo Dáurea, chamaria o Delmo Montenegro, que você já citou aí, que eu acho um dos poetas mais interessantes hoje em dia, né? Chamaria o Paulo Toledo, que é um rapaz lá de Santos, que eu acho que é um poeta muito interessante também, que faz umas coisas bem curiosas, né? Bem, né? Novas, provocativas, tá? Então, assim, tem algumas pessoas que eu não tinha pensado num hall aqui, né? Mas certamente tem outros, né? Poetas que eu chamaria para que a gente pudesse discutir. Mas o que interessa mais, assim, o que que eu gosto de poesia, né? Assim, acho que isso é uma coisa importante, né? Eu digo o seguinte, há alguns anos eu escrevi um texto respondendo a um livro do Edson Cruz, que fez um livro que se chamava O que é Poesia, e eu escrevi um textinho pequenininho dizendo que eu achava que poesia era o que importava na poesia era o impacto, era causar impacto, era a elaboração profunda que causasse um impacto, como se fosse um meteoro caindo na Terra, né? Essa imagem que eu costumo usar. Então, a poesia, né, quanto menor for o, o ponto, né, maior será o impacto, né? Então, ela tem que ser condensada, densa e causar impacto. Essa era a definição que eu usava e acho que ainda é bastante válida. Mas de certa maneira, restringi e ampliei, né, paradoxalmente, para o tipo de literatura que eu gosto é uma literatura que tenha mistério. O Federico Garcia Lorca dizia que o que interessava na literatura é o que havia duende, né, que tinha duende. Eu detesto qualquer coisa mística. Qualquer coisa mística, não tenho respeito nenhum por misticismo nenhum, por religião nenhuma. Odeio todas, acho tudo um lixo. Literal, não tenho respeito. Não, não tenho. Religião nenhuma, né? Para mim, tudo é a mesma porcaria. Pode jogar fora. Então, não gosto de misticismo. Claro que eu não acredito em doentes. Acredito em doentes, né? Mas eu acho que aquilo que ele fala de não ter duende, eu entendo um pouco como não tem mistério, né? Eu acho que literatura que não tem mistério não me interessa hoje em dia. E eu acho que a literatura que tem mistério é a literatura que tem algo por trás, algo que, na sua elaboração, é algo misterioso, né? Digamos, isso envolve o quê, né? Poemas como, né, Cidade Cité, do Augusto de Campos, né? Que a pessoa vai lendo e de repente a pessoa percebe que ato, cado, capa, dupla, elaste, fele, fero, fuga, elaste, Estoril, Lobril, todos esses pedaços de palavras formam palavras com a palavra cidade. E depois descobre que todas formam palavras em inglês com a palavra city e todos formam palavras em francês com a palavra cité. Entendeu? Então, quando a gente lê um poema desse, a gente vê que tem algo por trás, a gente descobre algo, né? Quando a gente lê o Life do Décio Pinhataro, que parece tão simples, só a palavra life, né? Escrita com um tipo de letra bem retilíneo, assim. Mas por que aquilo? Só que não está escrito life, está escrito ILFE. Por que que ele trocou, né? Ele está falando que a vida é uma desordem, o que será? Se você olhar direito para... Eu estou ouvindo umas vozes. Alguém está com o microfone ligado. Tá. É o Então, Celso, assim, se não me engano. Peraí. alô?
Quem está com o microfone ligado, por favor, desligue. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue. Alô? Acho que já Pode foi, né? continuar, Fred. Então, assim, você pega o poema Life do Décio Pinhatari, né? Você tem L-I-F-E, Life. Só que não tá nessa ordem. Tá I, L, né? F, E. Por que essa ordem? Ah, porque ele está falando que a vida é uma desordem? Pode ser. Mas tem outra razão. Você pode pensar. Aí quando você olha direito para as letras, você vê que o I tem um traço só, o L tem dois traços, o F tem três traços, o E tem quatro traços. Ou seja, vai ficando cada vez mais complicado. A vida vai ficando cada vez mais complicada, né? Esse poema é construído, né? Entendeu? Quando você lê um verso do Olavo Bilac, né, que diz assim sobre o poeta, trabalha e teima e lima e sofre e sua, né? E maior parte das pessoas lê esse poema chamado A um Poeta e não percebe o que ele faz, né? Ele faz um alfabeto, né? Ele constrói aí as vogais, um A, I, O, U da poesia, né? Trabalha, teima com E, lima com I, sofre com O, sua com U nas vogais tônicas, né? Quando você lê Grande Sertão Veredas e você descobre naquele momento epifânico, né, que de Adorinha é de Adorina, ou quando você lê Campo Geral, você descobre que Miguelinho é pit cego, como fala a irmã dele, né? Ou quando você lê quando você lê o Dom Casmurro, né? E você fica naquela dúvida se a Capitu traiu ou não o Bentinho com o Escobar. Só que a questão não é essa, obviamente, né? Por quê? Porque uma coisa que as pessoas se esquecem é que a Capitu não existe, ela só existe naquelas letrinhas, né? Ela é uma criação literária, né? Ela é uma ficção e ela só existe nas letrinhas, né? Falar isso parece que é diminuir um pouco a graça do escritor, não. Pelo contrário, é aumentar, porque o que é que fez o Machado de Assis? Ele conseguiu construir um narrador tão dúbio, um narrador tão pouco crível, né? Um narrador no qual nós não conseguimos confiar. E a partir daí, esse narrador que afirma categoricamente que a Capitu traiu, a gente fica em dúvida se esse cara realmente tinha capacidade de julgar. Então, em cada cena, né? Em cada cena ele constrói essa ambiguidade, essa dúvida. Ora, isso, gente, é você ler e descobrir algo, né? O Albert Camus, quando fala do Kafka, né? Ele diz que a arte de Kafka é obrigar o leitor a reler. Eu diria que é essa a literatura que eu gosto hoje. É a literatura que obriga o leitor a reler. É uma literatura que tenha mistério, né? Isso, qualquer época, você já teve isso. Camões, né? Você lê lá, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, né? Esse poema, né? Esse poema começa com a palavra amor e a última palavra do poema é a palavra amor, né? As pessoas leem e não percebem isso, que só tem duas vezes a palavra amor, a primeira e a última, né? Quer dizer, ele conseguiu colocar essa distinção do amor aí. Ele começa falando que fogo é ferida, é contentamento, é dor, que são substantivos. Depois ele passa para verbos, né? Cuidar que se ganha e se perder, andar solitário por entre a gente, é ter com quem. É ter, é cuidar, são verbos, né? Então o amor deixa de ser uma coisa, passa a ser uma ação. Tem uma série de detalhes que a gente tem que ler nesse poema para perceber que é uma coisa extremamente bem articulada, né? Não só, ai, fala de amor, da alma humana, e a alma humana que se exploda. Não interessa para a literatura. O que interessa para a literatura é você conseguir criar esse mistério. E é isso que me interessa hoje. Hoje eu faria uma antologia de versos e de poemas que têm mistério, não de autores, né? O Haroldo tinha me falado isso, propôs a mim e ao meu pai, né? Ele propôs a nós dois, um pouco antes de morrer. Ele falava, vamos fazer uma antologia, ele gostava das antologias que eu fiz,
né? E ele falava assim, vamos fazer uma antologia só de versos, porque tem aquele poeta que tem uma obra inteira, tudo uma versalhada que não interessa em nada, mas tem aquele verso que esse poeta fez que interessa, né? Então, o que eu acho que é importante é esse mistério, e esse mistério muitas vezes construído da própria linguagem, da descoberta da linguagem. E é esse tipo de poesia que me interessa hoje, e eu diria que são muito poucos os poetas que praticam. Eu diria que é assim, 0,01%. Então, se você falar 100 nomes de poetas, né? Me dá o livro para ler, porque é importante eu ler o livro, é provável que eu não goste de 99. Certo. Obrigado, Fred. Vicente, você gostaria de fazer mais alguma pergunta ao Fred? Não, não, Então, a gente passa a bola para Marbecker. O que estou você acha? bastante feliz assim de ouvir o Fred trocando uma ideia. Não fazia muito tempo, né, Fred? A gente tem conversado bastante, né, pelo WhatsApp, mas assim, são amenidades, né? O legal aqui é falar de literatura mesmo, e muito obrigado, tá, de você ter participado, ter dado depoimento, né? E parabéns, tá, pelo que você fez lá na Casa das Rosas, o edifício que você montou, né? O edifício conceitual e a quantidade de pessoas, né, que você conseguiu agregar ali, né? Quando a gente pensa quanta gente passou lá, né? E tem muita gente que eu nem sei, poeta, chega, a primeira vez que eu li um poema foi lá, os poetas consagrados hoje em dia, e tanta gente que foi. E eu acho que uma das coisas importantes era sempre receber todo mundo, sabe, Vicente? Embora seja desse jeito, eu, de não gostar de nada, digamos assim, ou de gostar de muito pouca coisa, eu recebia sempre todo mundo. Eu me lembro uma vez, que eu recebi o Afonso Romano Santana, que morreu agora, né? Que era, assim, inimigo público declarado da poesia concreta, do Haroldo de Campos, né? Assim, do Augusto. O Augusto, uma vez, perguntaram para ele qual era o melhor crítico, não, qual era, não sei se era o melhor crítico ou o melhor poeta do Brasil. Ele falou que ele não sabia, mas que o pior seguramente era Afonso Romano Santana, né? Quer dizer, então, assim, eles odiavam o Afonso e vice-versa, né? E um dia eu recebi o Afonso lá para um evento. O Afonso era um cavalheiro, uma figura muito elegante, muito educado, né? Eu recebi com toda a gentileza, e na hora que eu fui apresentá-lo, eu falei, eu queria dizer que eu não concordo com uma vírgula do que o Afonso Romano escreve, né? Mas tenho muito prazer e orgulho né, de apresentá-lo aqui, de recebê-lo aqui na Casa das Rosas, e que ele será sempre muito bem recebido aqui, né? Mesmo, né? Não só eu, mas como toda a poesia concreta, né? Sempre odiá-lo e vice-versa. Eu me lembro do poeta Rubem Jardim, que também já faleceu. O Rubão falava isso, falava, odiava, o Rubão dizia que odiava o Haroldo de Campos e tal, não sei o quê, blá, 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 mas adorava a Casa das Rosas por causa da democracia, né? Eu acho que democracia é isso, a gente tem que receber todos. Mas não, democracia não quer dizer ímã complacente, tá? Democracia não quer dizer que você não tenha a sua posição e não tenha a sua, né, ah, exigência, né? Então, democracia tem, todo mundo tem direito, mas, né, a poesia que eu acho que é interessante, que eu gosto, que eu acho que faz sentido, é essa que eu expus aí, né? É uma poesia que tenha, né, esse mistério, essa elaboração, e que não é só técnica, assim, não é assim o Camões porque tem uma boa técnica de soneto, não, porque tem essas ideias por trás que muitas vezes as pessoas não percebem e não descobrem. Então, acho que tem que ter mistério. Na minha república ideal, o Fred seria secretário de Estado da Cultura, ou quem sabe ministro da Cultura. Eu acho que essa generosidade, né, esse espírito democrático, fazem muita falta hoje na gestão cultural no país, tanto nas instituições, quanto nas secretarias, quanto em ministério. Faz muita falta esse tipo de visão, né, que o Fred colocou em prática na Casa das Rosas. Bom, nós Obrigado. poderíamos
passar o resto do dia, né, batendo papo e não terminaria assunto, né? Sempre teria mais coisas para a gente conversar. Mas por uma questão de tempo, eu vou pedir licença ao Fred, né, ao Vicente, para chamar, né, a Mar Becker, nossa outra convidada, que vai falar a respeito dos livros de poesia, né, que ela tem lido e que ela achou mais interessantes. E sobre os poetas jovens, né, que ela tem acompanhado, que ela tem achado que tem realizado um trabalho interessante. Então, por favor, Mar. Obrigada. Eu tô aqui com a minha gata, que se eu não colocasse ela para dentro, não tinha condições. Ela ia ficar na porta miando o dia inteiro, tá? Desculpa aí se ela atravessar a tela, não tem como deixar ela de fora. E eu topei esse convite, até perguntei para o Cláudio, eu lembro no WhatsApp, eu falei assim para ele, tudo bem se eu falar de uma perspectiva assim, leitora leiga, porque ouvindo o Vicente, ouvindo o Fred, o Cláudio também, que eu já acompanho faz bastante tempo falar, né, tem um conhecimento, tem muito estudo de longa data aí com que eu aprendo, mas que eu não acompanho exatamente. Então, eu sou uma leitora um pouco caótica, assim. Eu venho da filosofia, até escutando o Vicente comentar sobre as dificuldades do ensino de filosofia e a perspectiva de abordagem histórica que acontece nas universidades, essa também era uma questão, sabe, dentro do curso de filosofia. O currículo muito voltado para a apreciação da história da filosofia, em vez de compreensão dos problemas filosóficos. Então, quando Você eu comecei a forma ler poesia... historiador da filosofia e não filósofo, né? Isso, É exatamente, igual na letras, exatamente. você forma crítico literário, mas não forma necessariamente um escritor, né? Exatamente. E lá, em Passo Fundo, quando estudava lá, essa era uma questão, imagino que seja ainda, né? Eu estou um pouco afastada da universidade, e venho de uma cidade assim que não tinha muito acesso, sabe? A gente não tinha um museu, não tinha uma biblioteca de grande acervo. Então, a minha introdução à poesia foi um pouco caótica. Assim, eu devo muito à internet, porque eu comecei lendo blog. Eu lembro que eu lia o teu blog muito, né? Cláudio comentava. O Cláudio foi um grande apresentador assim da poesia contemporânea, que para mim era algo absolutamente novo. Eu lia na biblioteca Olavo Bilac, o que tinha lá disponível, né? Lia Clarice, porque tinha obra de Clarice. Considero assim que, embora seja prosa, Clarice, justamente pelo seu viés de sombra dentro da escrita, por trazer o animal mistério dentro do texto, eu acho que também ela trabalhou a poesia dentro de mim. E devo muito a ela nesse sentido, embora tenha lido lá Maçã no Escuro, tenha lido Perto do Coração Selvagem. Então, assim, eu sinto que até hoje, quando eu vou pensar a poesia, eu sigo meio que o faro e o caos, porque eu não, de começo eu já não tive uma introdução muito alinhada, e era um pouco essa minha tentativa e ainda segue. Então eu vagueio muito pela internet, perguntei até para o Cláudio, eu posso indicar perfis de poetas, né, que ainda nem publicaram um livro. Então eu faço um pouco isso que o Fred falou, nossa, vejo um verso, vejo, nossa, um, um poema, de repente, que me chama a atenção, eu printo, depois eu volto para aquele perfil, procuro mais. E acho que tem muita coisa interessante acontecendo aí. Marquei aqui no meu WhatsApp algumas referências que me chamaram bastante atenção. Acho que o que são publicações que vêm desde os... que remontam assim a 3, 4 anos, desde uns 3, 4 anos atrás, assim. Então, tem uma poeta chamada Isadora Krieger, que ela escreveu Tanatografia da Mãe. Eu gosto imensamente da escrita da Isadora, porque, embora tenha ali um verso bastante longo e algumas vezes um fôlego de prosa, é uma escrita que mantém um compromisso
com o trabalho rigoroso da linguagem e que cintila nesse sentido, sabe? Então, é uma escrita do luto ali nesse texto, nesse livro especificamente, mas ela faz isso assim de uma maneira que carrega dentro de mim um eco assim da Maria Gabriela Lençol. Parece um diário, mas não é um diário. Parece um diário, mas é outra coisa. Então tem esse tecido interessante da linguagem ali acontecendo, e ela faz isso de maneira surpreendente, com uma cadência, com uma expressividade enorme, com imagens muito interessantes, e alguns poemas mais curtos, outros estendidos. Tem um pé também na prosa, eu sinto, do Herberto Helder, no Fotomaton em Vox, que é uma prosa-poesia. Eu acho que é o livro do Herberto que eu mais leio e releio, e de que eu mais gosto. Então tem essa respiração longa, esse fôlego longo, mas mantém a fidelidade com o poema, eu sinto. Depois tem um outro poeta que eu trouxe aqui, que me chama bastante atenção. Ele é um artista da imagem, ele é um artista visual que se chama Léo Tavares, é o nome dele, e também escreveu contos, e ele tem uma plaquete com um trabalho interessante, associando o trabalho visual dele. Ele tem alguns recortes, até recortes de palavras cruzadas, assim, com enunciados de palavras cruzadas, e ele mistura um pouco a escrita poética com esse trabalho visual. E o nome da plaquete, eu não sei nem se está mais disponível, porque eles fizeram uma tiragem pequenininha, e o nome se chama Situações. É uma plaquete pequena, assim, trabalha com essa forma híbrida, que no caso dele, eu sinto, às vezes tu tem um material híbrido, curioso isso, tu tem um material híbrido em que uma coisa parece não se homogeneizar com a outra, sabe? Que ficam duas coisas apartadas. No caso dele, parece, talvez assim, por ele começar, por ele vir do visual, ele tem isso, assim, ele faz isso de forma muito orgânica. Então, transparece uma índole de outro gênero ali, sabe? Em que a poesia mancha um pouco a fronteira da imagem, em que isso acontece de forma muito orgânica. Eu adoro uma plaquetinha pequena, eu adoro esse livrinho também. Aí tem um outro poeta que me chama bastante atenção, o Cláudio até publicou há algum tempo atrás, coisa de talvez 8 anos, mais ou menos. Lá naquela época ainda, Cláudio, que tinha umas plaquetes do Centro Cultural São Paulo, que foi um trabalho maravilhoso, tinha poesia dos 4 cantos. E eu conheci muitos poetas novos através dessas plaquetes também. Isso faz muita falta, sabe? Eu não tenho acompanhado o Centro Cultural São Paulo, mas eu não vejo mais muito a respeito também. E essa efervescência que tinha nesse tempo me trouxe esse poeta, o Diogo Cardoso, que segue escrevendo. Eu acompanho muito a poesia dele. Ele publicou uma plaquete, sim, uma plaquete pequenininha, assim, que se chama Língua Nômade, e uma escrita densa, que aparentemente, não gosto do termo hermética, porque quando a gente fala uma poesia hermética, parece que já coloca uma barreira assim entre o leitor e o escritor, mas na verdade é uma escrita, como disse o Fred, que demanda uma releitura. O texto chama, tem uma convocação, e me interessa muito esse trabalho com as imagens que ele tem também, que é algo assim fabuloso. Eu acho que tu tinha publicado, não vou lembrar exatamente o que é dele, Cláudio, mas tu já tinha também publicado numa pequena antologia, aquela que a gente organizou, 13 poetas contemporâneos, e eu tinha levado um texto dele também, e muito interessante, assim, um poeta denso, uma escrita que carrega certa solenidade, e um trabalho mesmo que eu acho fabuloso, assim, aprendo bastante com ele, lendo ele. Aí tem uma outra poeta
que eu gosto muito. Na verdade, ela é uma poeta, performer também, do teatro, ela vem do teatro. Então, eu acho que ela não tem livro publicado, ou se tem, assim, é um pequenininho pela editora Primata também, que eu acabei não pegando o nome, porque dela o que eu mais gosto de ler é algo que está ainda na internet. Eu já pedi para ela que eu queria que isso estivesse publicado em livro, e ela é um pouco desorganizada, falou, não consigo muito bem organizar, acho que não vai rolar, e deixa tudo para depois, assim, mas ela é impressionante, gosto bastante do trabalho dela, ela se chama Isabela Rossi, e esse material dela tá lá no Miss Pânico Morning Project, é uma espécie de personagem, a Miss Pânico é uma personagem, e ela trabalha na Receita Federal, limpando os banheiros da Receita Federal, e faz performances, assim. Então, é muito interessante, é engraçado, e é uma escrita... até selecionei um pequeno trecho aqui para ler para vocês. Espera aí, deixa eu ver se eu... Ela tem uma escrita assim: não é porque estamos adoecidos que estamos mortos. Foi o terceiro sucesso do grande fracasso de Miss Pânico Morning em seu álbum não lançado por nenhuma produtora do pedaço. Não é porque estamos adoecidos que estamos mortos, ela cantava Miss Pânico Morning, limpando os ralos da Receita Federal em moto contínuo, porque a canção também era em verso único, como todas as outras, e por aí vai, assim. Então é muito interessante, eu amo a Miss Pânico, eu adoro as cenas dela na Receita Federal, ela... A Isa, ela tem também um outro trabalho em poesia, que não parte dessa personagem, mas eu nunca sei estabelecer qual é o lugar dessa personagem. Se ela é uma personagem dentro da poesia, se ela é uma personagem do teatro, se ela é... Então, o que eu curto é exatamente a possibilidade de um borramento de fronteiras ali. Eu não vejo... eu acho que tem uma verve de poesia, é um texto de transe poética, mas justamente por ter uma personagem, por estar lá num determinado lugar, porque trabalha com um fio narrativo, eu acho que também ela borra a fronteira e vai para o teatro, para a dramaturgia, ela vai um pouco para o conto, para a crônica cotidiana, enfim. Eu acho isso bastante interessante. Eu gosto desse borramento de fronteiras. E também vou indicar aqui uma poeta que vai publicar agora, talvez já tenha publicado, ou está muito na beira de publicar, a Natália Lima. É uma poeta que eu conheci através do Léo Tavares, e gosto imensamente da poesia dela, é Natália com TH, Natália Lima. Ela publicou alguns poemas num pequeno espaço que eu organizo junto com outros 3, 4 editores, que é virtual ainda. O dia que a gente tiver dinheiro, a gente faz uma revista impressa. Por enquanto não tem, a gente faz só virtual. E o espaço se chama @especiariabr. Está lá no Instagram. E ela mandou uma pequena seleção desse livro novo que vai sair pela Impressões de Minas, uma poesia aparentemente simples, mas quando tu relê, quando tu lê de novo, tu sente ela calar um pouco mais fundo. Eu acho muito interessante o trabalho da Natália, vale a pena, assim, olho vivo nela. Ela publicou o primeiro livro dela, que se chama Istmo, já tem uns 3, 4 anos, também me impressionou bastante. Eu lembro que ela me chamou para escrever a orelha desse livro, e eu falei assim, Natália, eu acho que eu não vou escrever essa orelha, porque eu não sei se eu consigo. Eu falei, porque é uma poesia de falsamente simples, e que trabalha com esse fundo outro, por trás da simplicidade, e eu sempre considero assim que quando isso acontece, que a poesia me golpeia nesse sentido, eu não vou conseguir exprimir de que maneira isso é feito em termos de uma orelha, num texto pequeno de uma orelha. Então eu quase desisti, ela pediu novamente, e a gente combinou, não, faz, se for o caso a gente coloca num pequeno prefácio, enfim, eu me senti mais livre e consegui escrever, e acho que ela tem um trabalho assim incrível, e é uma poeta que
que não aparece muito, sabe? Uma poeta com um trabalho já bastante consistente, eu acho. O primeiro livro dela já mostrava, apesar de ser livro de estreia, já mostrava uma maturidade imensa. Esse segundo, eu li só alguns poemas que ela tem divulgado, mas eu sinto que também há uma constância, sabe, uma regularidade, uma poeta que mantém um olhar para a linguagem e que não cai no fácil, não cai no fácil, sabe? Não cai no publicar qualquer coisa, demora a publicar, elabora, lavora na linguagem, e isso aparece, inevitavelmente aparece no próprio texto. Aí tem a tua poesia, né, Cláudio, que me segue há muito tempo. Tem o Letra Negra, que para mim é um marco, assim, um livro pequeno, uma plaquete também, mas me marcou imensamente. Fera Bifronte, com que eu entrei em contato com a tua poesia, uma antologia, eu acho, né, Cláudio? E assim, me apresentou, eu digo assim, que no Brasil o Cláudio me apresentou a poesia contemporânea, tal como o Herberto, por exemplo, me levou a conhecer a poesia portuguesa que eu até então não conhecia. Assim. Foi um antes e depois. Eu conhecia até Fernando Pessoa, conhecia o que chegava de forma mais acessível lá na biblioteca. Mas quando eu li através do site Cultura Pará, do Vasco Cavalcante, que está lá no nosso grupo, quando eu conheci Herberto Helder, e depois conheci Eugênio de Andrade, depois eu conheci Sofia de Mello, depois conheci Fia Marrassi, Luísa Neto Jorge, é um mundo que se abriu aí, a Ana Hatterli. Então, foram muitos autores com que eu entrei em contato que mudaram completamente assim, a minha visão de poesia até então. Então é isso, gente. Não sei se me alonguei demais, o Claudio tinha falado 10 minutos. E é isso. Agradeço muito, Mar. Você fez uma apresentação, né, muito interessante de autores que eu não conheço, em sua maioria. Depois até eu vou procurar, né, conhecer a poesia deles. E eu queria relembrar, né, que a Mar Becker organizou uma antologia, uma pequena antologia de poesia contemporânea, que nós publicamos, né, pelo Centro Cultural São Paulo, na época em que existia, né, a Curadoria de Literatura, que foi abolida, né, desmontada. Se não me engano, se chamava Desvio ao Vermelho. Sim. E, inclusive, nessa antologia, o Diogo Cardoso fazia parte, né? Sim. Junto com a Roberta, né? A Roberta Roberta, a Canela, Nídia. A Nídia ainda Lídia não tinha Nanete. publicado, então ela estava lá também. Alguns outros tinham eu não vou lembrar exatamente os nomes, mas a gente fez uma seleção interessante lá, né, Cláudia, de pessoas que depois vieram a publicar e seguem escrevendo e publicando com um trabalho muito interessante. Sim, e além dessa plaquete, você também foi uma das editoras do site Malar Margens, né? Foi uma Sim, revista eletrônica sim, muito bacana, que também ajudou a divulgar, né, poesia brasileira sim, sim. contemporânea. E Teve acho colaboração do Marcelo Ariel, teve colaboração de uma série de... Eu publiquei lá no Malarmagem, também colaborei. Ela Sim, muita gente colaborou, é uma revista excelente. sim. A única coisa que eu digo que eu me afastei é que ficou um volume imenso de trabalho. E assim a gente se vê, né? Porque são e-mails, é muita coisa mesmo. Por isso que eu acho que é legal, sabe? Também tá de olho assim no que tá rolando nas redes, assim, no que não tá no circuito, no que não tá nas revistas, no que não aparece, assim, não tá em lista nenhuma, sabe? Em final de prêmio, não tá, porque geralmente, assim, com uma navegada boa e com um olhar atento, a gente consegue pensar nomes. Assim, eu tenho um arquivo que eu abro no e-mail, um esboço, assim, que eu boto lá no e-mail, um e-mail nunca enviado, e eu coloco os nomes, assim, voltar no perfil tal. E aí a descoberta é impressionante. Tu vai vendo assim que espalhado, né? Tem um outro poeta que eu
amo isso, esqueci de comentar, que é o Augusto Meneguin. Ele trabalha como artista, como desenhista também, ele desenha, e o trabalho em poesia dele é impressionante, assim. E aí ele é um cara, assim, low profile. Lá não aparece, ninguém vê, ninguém... E a gente eu até convidei ele para mandar alguma coisa para esse espaço pequeno que a gente está abrindo agora, começou em março, né? E um parto também para ele mandar. Não arruma, não organiza. Então eu digo, a gente tem que ter um espírito um pouco de explorador, assim, porque senão tu fica à mercê daquilo que aparece, daquilo que é mostrado, né? E que muitas vezes não tem qualidade, não tem. Muitas vezes as forças que estão em jogo nessa vitrine são outras, né? Que não a qualidade estética. Sim. Eu me lembrei agora de uma frase, né, do Ezra Pound, do ABC da Literatura, em que ele diz que se nós queremos que a boa poesia, a poesia de qualidade, seja lida, circule, nós temos que batalhar para isso, né? Nós temos que colaborar para que essa Sim. poesia seja conhecida. E talvez um denominador comum entre você, o Fred, o Vicente, é que vocês três têm trabalhado muito, não só nos seus projetos pessoais, que são fantásticos, mas também vocês têm essa generosidade, né, de divulgar o que os contemporâneos estão fazendo de interessante. Então, fico muito satisfeito, né, e admirado pelo trabalho de vocês. Muito bem. Obrigado, Cláudia. Eu estava no nervoso para gente. Não, você se saiu muito bem. Bem, o Fred tá mutado, não tá, Fred? Por isso que a gente não tá te Já ouvindo. desmutei, peraí. Peraí. Ué, por que não está desmutando? Agora Será que foi? é lá? Ah, Eu agora foi. Agora estou foi. me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, sim. Ah, você ficou falando aí, Cláudio, eu ia interromper você, pô. Não é possível você falar um negócio desse. Você é que é o grande divulgador, Cacilda Becker, né? Acho que vocês dois aí concordam comigo também, né? Por exemplo, eu conheci o trabalho da Mar, que é maravilhoso, viu, Mar? Tá? É uma poeta realmente diferente, né? Ela tem uma voz própria, uma dicção própria dela que ninguém tem nesse país, tá? Isso é fundamental, viu, Márcio? Não se esqueça que você tem a sua voz e mantenha, né? Porque é muito íntegra, né? Então, assim, eu descobri a poesia da Mara através do Cláudio e de trocentos outros poetas. Desde que a gente fez aquela antologia de poetas mais contemporâneos, a nós, né? Aquela antologia, né, na virada do século, inclui a nossa geração, né? Mas o Cláudio tem feito um trabalho incrível de descoberta. Às vezes a gente descobre uma. Agora, é interessante que a gente mantenha, como dizia o Décio Pinhatari, né? Na geleia geral brasileira, é preciso que alguém mantenha, né, o papel de medula e osso, né? Inclusive na questão da crítica, não aceitar tudo, né? Achar que é tudo bom, né? É engraçado que essa semana um grande amigo meu, um jornalista maravilhoso chamado Edson Veiga, ele trabalha na BBC, trabalha em vários lugares no exterior, ele mora fora do Brasil. O Edson é um dos jornalistas mais incríveis que esse país tem. E o Edson sempre me manda perguntas sobre determinados escritores, etc. Aí ele mandou, ó, faz 40 anos da morte da Cora Coralina. Dá para você falar alguma coisa? Eu falei, Edson, não quero falar nada, cara, porque assim, ó, bicho, eu tô sendo processado porque falei mal de gestão cultural. Tem gente me processando, agora virou moda me processar, só tem, né? Só tem encrenca, eu não quero falar, deixa pra lá. A Coralina não é uma poeta que interessa falar, porque não é nada de poético, não tem nada de poesia no trabalho dela. Ela era uma velhinha doceira simpática e ponto, né? Porque poeta não era. Falei isso para ele, falei, não quero dar uma entrevista. Aí ele me mandou, ele é muito esperto, ele mandou uma fala assim: mas eu tenho obrigação como jornalista de cobrir essas coisas. E falando mais ou menos assim, conseguiram calar você, né?
estou te processando, você vai ficar quieto agora? Aí pronto, eu mandei todo um depoimento sobre a obra da Cora Coralina que eu acho desprezível. Para mim não é poesia, aquilo não é nada, né? Não quer dizer que eu quero jogar a velhinha debaixo do bonde, né? A velhinha morreu em 85, eu lembro dela, era muito simpática e tal, né? A poesia dela não me diz nada, não é poesia, né? E eu tenho que falar isso, porque ninguém fala mais. Então, hoje em dia, sabe o que está acontecendo nesse país? As pessoas acham que Cora Coralina é uma grande poeta. Perguntar para 9 entre 10 pessoas que falam de poesia nesse país vão dizer que uma das maiores poetas desse país chama-se Cora Coralina. Então, O que Adélia ponto Prado, né? de falta de crítica, de falta de, né? Então eu preciso ficar dizendo, eu tenho que manter isso aceso, falar o seguinte, ó, eu acho Cora Coralina uma péssima poeta, acho Ferreira Goulart era um péssimo poeta, Tiago de Mello era um poeta horroroso, não prestava para nada, um imbecil, burro inclusive, falava coisas cretinas, né? Eu tenho que falar do que eu acredito, né? Porque é isso que faz com que algumas pessoas ouçam, pensem, reflitam e falam, bom, vamos manter essa crítica acesa. Bom, não por acaso, a obra completa do Fred, né, reunida em um volume, que saiu pela Iluminuras, se chama Na Lata. É isso aí. Viu, Cláudio? Eu só queria indicar um último que me fugiu, porque eu Último, hein, acho Mar? impressionante, que é o Rodrigo Lobo Damasceno. É um poeta que publicou. O primeiro livro dele foi pela Corsário Satã, que foi A Casa do Norte. Depois ele publicou mais um pela Corsário também, que se chama Limalha. E ele é um poeta assim que chegou, que escreveu muito por internet, por blogs. Acho que passou década fazendo isso e só publicou quando ele tinha um material consistente para trazer, assim. Então, o primeiro livro dele, que é esse Casa do Norte, já tem uma verve, tem um... tu lê ele, assim, até o vocabulário, sabe? Quando tu... Eu tenho um caderno, assim, do lado, que eu vou anotando as palavras. Essa aqui eu não conheço. Ah, nossa, essa aqui o som. Então, ele tem a construção dessa poética... revela a construção do universo próprio, de uma imageria própria, de uma música própria, e isso é fabuloso, assim. O Limalha, esse eu não li, é um livro maior, inclusive, o Casa do Norte é pequenininho, mas pelo que eu li de comentários, até o Ademir Assunção escreveu sobre o Rodrigo Lobo Damasceno, e elogiou bastante, assim, e eu assinaria embaixo. Assim, queria eu ter escrito, porque está muito bem escrito também, e ele é realmente um poeta impressionante, assim. A Corsário traz, né, faz um trabalho bem massa, assim, de publicação, trazendo autores de fora também, então é legal acompanhar. Com certeza. Muito bem, meus caros. A conversa está muito boa, a pena que não tem chá e bolinho, mas vamos Tem que ter ficar. chimarrão, né, Cláudio? Ou Precisa fazer um chimarrão, né? mate. Para mar tem que ser chimarrão. É. E para mim, chá de jasmim. Mas vamos ter que ficar por aqui, né? Que a hora avança. E quero agradecer muito, né, ao Frederico, a Marbecker, ao Vicente, né, meu parceiro do crime. Isso mesmo. E daqui a 2 semanas estaremos de volta com outra edição do nosso programa. E fica gravado no YouTube, Cláudio? Fica gravado no Isso. YouTube e logo, logo eu vou disponibilizar o vídeo, né, para vocês ajudarem a divulgar. Ah, sim, tá bom. Então, obrigado a todos e a todas Obrigado a e todos até novamente. nossa próxima Obrigada. conversa. Obrigada, viu? Um beijo. Outro. Tchau. Abraços. Acabou? Acabou. Boa tarde a todos. Tchau, tá ouvindo aí? Tchau. Tá, tchauzão, Fred. Obrigado, abraços.